Enquanto as crianças saem, eu convido você para que abra a sua Bíblia no texto de Romanos. Nós vamos ler mais uma vez, Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ler o texto de Romanos, só que agora no capítulo de número 3. Nos últimos domingos, tirando o domingo passado, que nós tivemos a celebração do aniversário da igreja, e como convidado, o pastor Fabiano esteve conosco. Nós não trabalhamos esse texto, mas hoje, o livro de Romanos, mas hoje nós retornaremos às reflexões do livro de Romanos. Eu quero louvar a Deus pela dona Francisca, que está aqui com a gente hoje. Bênção ter a senhora e a família, viu? Sempre uma alegria muito grande. O André está por aí, bom vê-lo, Andrezão. Graças a Deus. Acho que o resto já está tudo em casa, né? O pessoal que já está indo dia a dia, graças a Deus. O Breno, a nossa irmã Lani está com suspeita de dengue. Então, lembrem-se de orar pela Lani. Graças a Deus. Romanos capítulo 3, versos 21 ao 31. Que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta. O que faz de mim e de você pessoas boas? A gente tem essa prática, por exemplo, num período de pandemia. A gente vê alguém que a gente gosta e a gente diz assim: poxa, o fulano é tão bom, por que ele está passando por isso? Ele não merecia passar por isso. Não é assim que a gente fala? É interessante porque quando as pessoas são abordadas, por exemplo, por policiais, uma das frases mais comuns que essas pessoas dizem é: ô seu policial, eu sou trabalhador. Porque compreende-se que o trabalhador é pessoa boa. Aí eu pergunto para você: todo trabalhador é pessoa boa? Não sei. Não sei te dizer que todo trabalhador é pessoa boa. Eu imagino que não. Mas diante do nosso conceito. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, eu me pergunto: existem pessoas boas? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a pergunta que eu faço para mim é: o que me diferencia e o que diferencia você de um assassino, de um estuprador, de um golpista ou de um ladrão? E olhando para a palavra de Deus, a resposta que eu encontro é nada. Nada me diferencia deles.
Ô, louco, pastor, você está colocando a gente tudo no mesmo barco? Espiritualmente e biblicamente, estamos todos no mesmo barco. Por que estamos todos no mesmo barco? Pastor, você está querendo dizer que eu sou uma pessoa ruim? Você está querendo dizer que eu não sou uma boa pessoa? Irmão, eu lamento, eu estou. Eu estou. Você veio aqui no domingo, depois de um feriado em que você descansou, você está até legal, você está bem, você está feliz. Aí você chega na igreja e o pastor fala assim, você não é uma boa pessoa. Mas, biblicamente, a ideia é essa. Porque nesse status não há diferenciação. No dia a dia, na convivência, nos relacionamentos, é lógico que há uma diferença entre as pessoas que praticam o que é errado e as pessoas que tentam viver de maneira certa. Mas espiritualmente, todos nós estamos no mesmo barco. Por que eu estou dizendo isso? Olhe na sua Bíblia, capítulo 3, verso de número 9. Olhe o que o apóstolo Paulo vai dizer. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Aí ele vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pesada essa palavra. Todos nós estamos no mesmo barco, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Todo ser humano carrega a mesma condição, a condição de pecador. Todo ser humano carrega a mesma condição, a condição que ele vai dizer aqui no capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos, e carentes, e separados estão da glória de Deus. O meu pecado e o seu pecado é aquilo que nos separa da presença de Deus. É o nosso pecado que nos destitui da glória de Deus, é o nosso pecado que não nos permite adentrar a glória de Deus. É justamente por isso que no Antigo Testamento você tem ali no tabernáculo a presença do Santo dos Santos, e o Santo dos Santos ele representava o lugar onde Deus estava, e aquele local possuía itens, utensílios sagrados, e naquele local só podia entrar o sumo sacerdote, e quando o sumo sacerdote fosse adentrar aquele local, ele tinha todo um preparo de santificação para adentrar naquele local, porque se ele adentrasse com um pecado, ele seria fulminado e morto lá dentro. E é por isso que o sumo sacerdote, era por isso que o sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura, com sinos pendurados nessa corda, enquanto ele estava fazendo os holocaustos, os sacrifícios, enquanto ele estava ali fazendo o que ele deveria fazer, os sinos estavam tocando, mas se houvesse algum pecado, ele era fulminado e os seus servos deveriam puxá-lo para fora pela corda, porque havia pecado e ali dentro ele foi fulminado pelo próprio Deus. Por que ele foi fulminado? Porque Deus é mau? Não, é porque a glória do Senhor é tão grande que é impossível que adentremos na presença do Senhor e não sejamos fulminados por causa do nosso pecado. E o apóstolo Paulo, ele olha para a nossa condição e ele vai dizer assim, não tem gente boa. Todos nós temos uma natureza de pecado, todos nós somos tomados pelo pecado o tempo todo, todos nós lutamos contra o nosso pecado. Todos nós lutamos contra a nossa natureza. Por exemplo, não, pastor, não é bem assim, eu sou uma pessoa muito boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém te desse o poder de caminhar pela rua, com uma tela em cima da sua cabeça, passando todos os seus pensamentos, essa pessoa veria que você não é tão bom assim. Já pensou? Você encontra o pastor e fala assim, pastor, que bênção, aí na tela está você me esganando, assim. Está você matando gente. Porque o nosso pensamento ele é maluco, passa cada coisa na nossa mente. Às vezes você não coloca em prática, mas passa aqui. Não é à toa que Jesus ele reinterpreta a lei. E ele vai dizer, olha, não é aquele que apenas que se deita com outra mulher que é adúltero, mas se você, na sua mente, se deitar com outra mulher, você já é adúltero.
Olha que forte isso. Porque na nossa mente acontecem os piores pensamentos. Porque aquilo que passa na nossa mente, aquilo que há no nosso coração, mostra a nossa natureza e aquilo que nós somos. E graças a Deus não tem uma tela em cima da nossa cabeça. Louvado seja Deus por isso. Agora, a verdade é que o apóstolo Paulo, ele traz à tona isso. Porque o apóstolo Paulo, ele está falando, como a gente já viu nos cultos anteriores, o apóstolo está falando para a igreja de Roma. E a igreja de Roma era composta por cristãos judeus e gentios. E é por isso que ele trata da lei, porque ele vai falar assim, gente, é o seguinte, vocês se apegam tanto à lei, imaginando que a lei vai assegurar a salvação de vocês. Vocês se apegam à lei, dizendo, se eu cumprir toda a lei, eu tenho garantia na vida eterna. Mas não é assim. Porque você pode cumprir toda a lei e mesmo assim você não respeitar e você nem gostar da lei. Você pode cumprir toda a lei, mas na essência o seu coração está distante de Deus. Eu posso obedecer os meus pais, eu posso viver com a minha família, mas tendo uma angústia, um ódio, um sentimento ruim por ela. A questão que o apóstolo Paulo está colocando aqui é que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e entender quem nós somos. E entender que, e os judeus ali na igreja de Roma, eles precisam entender que eles estão no mesmo barco que os cristãos gentios. Eles não são melhores porque eles praticam a lei, porque eles seguem mandamentos, porque eles seguem todas essas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês acham que vocês são melhores porque vocês fazem tudo isso? Vocês não são. Isso não faz de vocês pessoas melhores, porque a salvação, ela não se manifesta na nossa vida por intermédio da obediência das leis, mas ela se manifesta nas nossas vidas por intermédio de uma vida de fé. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Ele fala assim, vocês judeus se orgulham tanto da história de vocês, mas vocês não entenderam que vocês são tão pecadores quanto os gentios, e que todos vocês pecaram, e todos vocês carecem da glória de Deus. Todos vocês estão separados da glória de Deus, todos vocês necessitam da glória de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Trazendo para nós hoje. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter nascido dentro de um ambiente cristão, você pode nunca ter matado, nunca ter roubado, nunca ter furtado, você pode se achar gente boa. Mas eu quero dizer para você que todos nós estamos no mesmo barco. Eu não sou melhor que você. E eu careço como você da glória de Deus. Eu careço como você do perdão de Deus. Eu preciso, assim como você precisa, da misericórdia, da graça e da vida de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, vai nos dar 3 direções a partir desse texto. E ele começa nos chamando a atenção para uma realidade, porque olha como ele começa escrevendo esse texto que nós lemos. Mas agora, gente, alguma coisa aconteceu. Porque perceba que, de repente, a gente olha para a nossa realidade e é uma realidade de luta, é uma realidade angustiante. Todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum. John Stott, ele vai dizer, todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos, culturas, tanto judeus como gentios, imorais, moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana em Romanos. Forte, né, Helder? Fortíssimo. Todos nós fomos encontrados dessa forma. Mas, de repente, Paulo ele traz uma luz tão maravilhosa. Ele diz assim, essa é a nossa realidade, não há um justo, mas agora, nesse momento, prestem atenção, alguma coisa diferente aconteceu, mas agora vocês precisam visualizar uma vida nova, uma fase nova, Deus está fazendo alguma coisa, aliás, Deus já fez alguma coisa, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, e essa justiça não depende de lei, mas essa justiça é testemunhada pela lei e pelos profetas.
Eu quero convidar você hoje para olhar para a justiça de Deus. Eu quero convidar você hoje para contemplar a justiça de Deus. Eu quero convidar você hoje para se alegrar, porque Deus, o nosso Deus, Ele se estabeleceu como justiça para o homem. E o apóstolo Paulo, ele vem através desse texto anunciar, gente, presta atenção, se não havia solução, se não havia salvação, se todos eram indesculpáveis, Deus tomou uma iniciativa e Ele se manifestou e manifestou a sua justiça à humanidade. E eu quero falar um pouco sobre essa justiça, a partir de 3 visões. Em primeiro lugar, essa justiça se revelou por causa da graça de Deus. Essa justiça, ela se revela por causa da graça de Deus. Olhe comigo o verso de número 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Presta atenção, irmãos. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Uma verdade fundamental no Evangelho da salvação consiste em que a iniciativa da salvação, ela não é nossa, ela é de Deus. Foi Deus que nos encontrou nessa condição. Foi Deus que olhou para o homem pecador. Foi Deus que olhou para essa realidade de pecado do ser humano e Ele olhou e falou assim: eu vou dar um jeito nisso tudo. Eu vou oferecer a minha mão, eu vou estender a minha mão, eu vou tomar a iniciativa. Nós não temos condições de tomar essa iniciativa, por quê? Porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores. Nós somos culpados, nós somos condenados, nós não temos nem saída nem esperança. Mas aí Deus, de repente, decidiu estender a sua mão pela sua graça. E pela graça de Deus, preste atenção, todos nós temos acesso ao seu reino e à sua presença. Isso é graça. Sabe o que é graça? É algo que você recebe sem merecer. Sabe o que é graça? É quando alguém faz alguma coisa por você que você fala assim: poxa vida, o fulano mal me conhece, ele nem tinha essa obrigação, mas olha o que ele fez por mim. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Graça é alguma coisa que você recebe sem pagar nada em troca. É por isso que é gratuitamente. É de graça. Não tem custo. Aliás, você já ganhou alguma coisa de graça? É gostoso, não é? Gente, como é gostoso ganhar coisa de graça. Não serve para nada às vezes, mas só porque você ganhou de graça é maravilhoso. Às vezes você ganhou um negócio e você fala assim: eu nem sei, mas você ganhou, aí você fica feliz. Porque é de graça. Você não pagou nada, alguém lembrou de você. Alguém estava viajando e lembrou de você, comprou um chaveirinho, um imã de geladeira, comprou um presentinho, uma camiseta com o nome do lugar, e aí você recebe, você fica feliz. Por quê? Porque foi de graça. E não só de graça, alguém lembrou de você. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a justiça de Deus, ela se manifestou nas nossas vidas de graça. A gente não pagou nada, a gente não fez nada para merecer, mas de repente Ele, de maneira graciosa e gratuita, Ele nos deu. Olha que coisa maravilhosa. Porque o nosso Deus é um Deus de graça. É Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar. Deus nos tirando das trevas e nos transportando para o reino do seu amor. Essa justiça é fruto da graça de Deus. Todos nós estávamos no mesmo barco, caminhando para a perdição. Mas de repente a justiça de Deus se manifestou. Sem merecimento humano, ela se manifestou. Não havia um justo. Não havia um justo. Porque Deus nos amou, a Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não, pastor, mas sabe, eu sou uma boa pessoa, eu mereço. Cuidado. Não, pastor, eu vou na igreja todo domingo. Isso não faz de você alguém com a chave da vida eterna. Porque não são as práticas. É a fé. É a fé de um Deus gracioso que se manifestou na vida de um ladrão no último momento da sua história.
É a graça de Deus que se manifesta na vida de qualquer pessoa, na vida de um bandido, que no último momento da sua vida entrega a vida a Deus, se arrepende dos seus caminhos, entrega-se a Cristo Jesus, proclama a sua fé nele e recebe a salvação. De alguém que sempre viveu a sua vida de qualquer jeito, nunca deu valor à vida, mas no último instante entrega a sua vida a Cristo. Porque teve um encontro com a graça de Deus. Segundo lugar, essa justiça de Deus, porque vem por intermédio da sua graça, se revela através do Cristo crucificado. Porque se Deus, ele justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, a pergunta é, por que ele faz isso? Como que ele faz isso? Baseado em que ele faz isso? Como que um Deus justo pode declarar justo aquele que é injusto? Sem comprometer a sua própria justiça, nem se tornar injusto? E a resposta de Deus, sabe qual que é? A cruz. Qual que é a resposta de Deus? Deus, ele quer estabelecer sua graça. Mas como que ele faz isso? Cruz do Calvário. Por que ele faz isso através da cruz? Presta atenção nisso. Lá no Antigo Testamento, eu já falei isso aqui em algum momento, mas lá no Antigo Testamento, você tem uma prática que Deus mesmo estabeleceu. Ele diz para os seus servos o seguinte, os pais de família, os sacerdotes, de tempos em tempos, vão pegar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, e eles vão apresentar a Deus, e aí eles vão imolar, eles vão derramar o sangue desse cordeiro no altar, e o sangue desse cordeiro representará o sangue da família sendo entregue pelo pai, ou o sangue do próprio povo sendo entregue pelo sumo sacerdote. E esse cordeiro, que vai ser morto no altar, o sangue dele e a morte dele substituirá a morte de toda a família e de todo o povo. Então, o pecado dessa família, o pecado desse povo será perdoado através do sangue desse animal que foi ofertado. Vocês já viram isso? Os sacrifícios do Antigo Testamento. Só que assim, esse sacrifício tem que ser feito o tempo todo. De tempos em tempos, o pai da família tem que ir lá oferecer o sacrifício pela família, e de tempos em tempos o sacerdote tem que oferecer o sacrifício por todo o povo. E não era apenas um cordeiro, eram vários. Só que aí Deus olha para tudo isso e fala assim, bom, eu preciso dar um fim nisso. Eu preciso acabar com esse negócio de toda vez ter que matar um cordeiro. E aí o pecado é perdoado, mas depois ele tem que perdoar de novo. E aí Deus, ele decide enviar o seu filho. Ele decide enviar Jesus Cristo. Essa é uma decisão divina. Essa é uma decisão do próprio Deus Pai. Ele envia Jesus. Jesus nasce, Jesus vive, Jesus ele não peca, Jesus ele é a única exceção de pecado nessa vida, Jesus ele é nascido de uma mulher que não teve relação com o homem, justamente para que essa natureza pecaminosa não fosse gerida nele. Pelo contrário, ele é inserido pelo próprio Espírito Santo de Deus em Maria. E aí nasce Jesus, sem mácula, sem mancha, sem defeito. O homem perfeito. Jesus cresce, Jesus vive diante de Deus, Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus anuncia a sua salvação, Jesus anuncia seu novo reino. Até que chega a hora, Jesus precisa ser crucificado, o seu sangue precisa ser derramado. E quando João Batista, ele tem um encontro com Jesus, ele olha para Jesus e diz para as pessoas que estão em volta dele, eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, esse é o cordeiro, esse é o sacrifício. E aí, quando João é preso, ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus é aquele que haveria de vir ou se ele teria que esperar mais alguma coisa, porque de repente vem uma dúvida e Jesus fala, não, eu sou, diga a João Batista que os cegos enxergam, que os coxos andam, que as coisas estão acontecendo, que os enfermos estão curados, diga porque o Espírito do Senhor está sobre mim e porque a promessa de Deus está se concretizando.
João Batista se alegra com essa notícia. Mas Jesus, então, ele começa a caminhar e ele diz para os discípulos: eu preciso me encontrar com a cruz, eu preciso morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E quando ele tem esse momento e ele está chegando próximo à cruz, um dia Pedro fica angustiado com essa história e Pedro vai falar assim: eu não vou deixar você ir para a cruz. E quando Jesus ouve isso, ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Por que Jesus é tão duro? Porque o caminho dele é o caminho da cruz. Ele precisa ser crucificado, ele é o Cordeiro Santo de Deus. O seu sangue precisa ser derramado por causa do pecado de todos. Então Jesus caminha até a cruz. Na cruz Jesus é pregado pelas suas mãos, pregado pelos seus pés. Uma coroa de espinho é colocada em sua cabeça, as suas costas elas foram chicoteadas e o sangue de Jesus é derramado naquele madeiro. O Cordeiro Santo de Deus está sendo imolado. O seu sangue está sendo derramado por causa dos nossos pecados. A justiça de Deus está sendo feita, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A justiça de Deus se estabelece. Jesus crucificado. E a gente pode adorá-lo. O seu sangue derramado. O Cordeiro Santo sem mancha, sem pecado, sem erro algum. As pessoas queriam encontrar erro de Jesus e não conseguiam. Eles armavam pegadinhas. Quando Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos fala assim: eu não vejo nada nele. Aí fala assim: manda para Herodes. Herodes, quando chega, fala assim: dizem que tu és o Cristo. Jesus diz a ele: tu dizes. Aí ele começa a fazer um monte de perguntas e Jesus se silencia. Porque Jesus sabe que aquele é o momento dele. Aí Herodes manda de volta para Pilatos. Aí Pilatos olha e fala assim: gente, quer saber? Vamos jogar para a galera. Quem que vocês acham? A gente solta Jesus ou solta Barrabás? Todo mundo: Barrabás. Ok. E aí ele fica angustiado, porque a sua esposa já estava angustiada. Fala: bom, eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo nada nele, eu não vejo razão para crucificá-lo. Mas havia um plano eterno, e esse plano era divino. Jesus precisava ser crucificado, para que a sua justiça se manifestasse. Para que de uma vez por todas, a humanidade pudesse declarar a sua fé nele. Porque essa é a terceira razão. Se a justiça de Deus é revelada por causa da sua graça, se a justiça de Deus é revelada através do Cristo crucificado, o apóstolo Paulo vai nos dizer também que a justiça de Deus se revela por intermédio da fé. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 3, verso de número 22. Justiça de Deus mediante a... Justiça de Deus mediante a... em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, no verso de número 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Verso de número 26, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No verso de número 27, onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Que coisa maravilhosa. Verso 30, ele vai dizer, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará. E aí verso 31, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei pela fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós queremos alcançar essa graça maravilhosa, se nós queremos viver essa redenção maravilhosa, tudo isso acontece pela fé. Não é pelas obras. É por isso que aquele ladrão, aquele homem que decidiu viver a sua vida, tirando aquilo que é dos outros, no último momento da sua vida, ele fez uma declaração de fé, e essa declaração de fé abriu as portas para a eternidade. Quando aquele homem disse, Senhor,
lembra-te de mim. Ele crucificado ao lado de Jesus, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que ele está dizendo é, eu creio que você é quem você diz ser. Eu creio que você é Deus, eu creio que você está indo, caminhando rumo à eternidade, e por causa da sua fé, aquele homem ouviu as palavras de Jesus dizendo, eis que hoje você estará comigo no paraíso, por causa da fé. É por isso que o texto que nós lemos no início, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos pela fé. Quando você acordar, acorde pela fé. Quando você se levantar, levante pela fé. Quando você cantar, cante com fé. Quando você ler a Bíblia, leia com fé. Quando você viver, viva com fé. Enquanto você respirar, respire com fé. Porque nós somos convidados para viver pelo próprio Deus pela fé. Quando você entrar nessa igreja, creia não porque você está vendo alguma coisa, creia porque a palavra de Deus assim nos diz. Preste atenção nisso. Talvez pouquíssimas pessoas vão ter uma experiência extraordinária com Deus. Não, eu estava dormindo, aí Jesus entrou no meu quarto, tocou e falou, levanta-te, anda. Eu nunca tive essa experiência. Ele entrar no meu quarto e falar, levanta, anda, faz alguma coisa. Jesus nunca fez isso comigo. Eu tive minhas experiências de oração, mas assim, nunca vi nada. Quando eu era moleque, a gente via na reunião de oração, a gente queria ver anjo. Um falava assim, eu vi um anjo. Eu falava, eu quero ver anjo também, pô. Aí minha oração de moleque era assim, deixa eu ver um anjo aí. Eu era louco para ver um anjo. Sinceramente, eu nunca vi um anjo. Mas eu sei que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, e Ele nos livra. Ou eles nos livram. Os anjos do Senhor nos livram. Eles estão nos livrando o tempo todo, eles se acampam ao nosso redor. Pastor, você já viu? Eu nunca vi, mas eu creio porque a Bíblia assim nos diz, e o justo, ele vive pela fé. O justo, ele não vive pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, as coisas que não se veem, elas são eternas. E eu quero convidar você a contemplar as coisas que não se veem. Pastor, eu não estou vendo nada de bom, eu só vejo pandemia, eu só vejo notícia ruim. Eu quero dizer para você, Deus é Senhor da sua vida, viva pela fé. Pastor, mas e se a pandemia, e se a doença me pegar? Eu quero dizer em nome de Jesus, ela vai pegar se Deus assim permitir. Não, mas está matando tanta gente, irmão. Eu quero dizer para você, a gente não tem como não viver mais. A gente não pode andar com medo, a gente não pode andar em desespero, a gente não pode andar em depressão, a gente não pode ficar andando em ansiedade, porque, você entendeu? Tome os seus cuidados, mas assim, não deixe de viver, não deixe de se alegrar em Deus e não deixe de crer. Que isso não abale a sua fé, porque o justo vive pela fé. A nossa fé não pode ser abalada porque as coisas não estão bem aí fora. Porque a nossa fé, ela diz o seguinte, a gente canta isso. A nossa fé, ela diz exatamente o que aquela música diz. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E aí diz assim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Eu verei na glória o meu Jesus que vivo está. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque enquanto eu vivo para Ele. E quando eu morrer, eu estarei concretamente com Ele para todo sempre. Eu quero dizer, não tenha medo da morte. Não tenha medo de notícias ruins. Porque o seu Jesus é maior do que todas as coisas. O seu Jesus, Ele é Senhor. A Bíblia diz que enquanto essa loucura nos toma, enquanto nossos políticos brigam, enquanto a humanidade está no caos, há um Deus assentado no seu alto e sublime trono. E Ele já preparou o futuro, Ele já preparou todas as coisas. E a única coisa que Ele diz para todos nós é, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar.
Jesus foi preparar um lugar para todos nós nas mansões celestiais. Não tenha medo, não fique desesperado. Ele é o Senhor da sua vida. Pastor, mas se eu for, o que vai ser? Ele cuida melhor do que você. Pastor, você está querendo dizer que além de eu não ser uma pessoa boa hoje, que eu vou morrer? Não, não é isso. O que eu vim fazer no culto hoje, né? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que Deus é Senhor da sua vida e que você não precisa temer nada. Nada. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa o coração em Deus. Descansa o coração em Deus. Amém, igreja? Feche os seus olhos.